Esse aqui é o primeiro vídeo do ano e eu espero que vocês tenham tido um bom final de ano. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria fazer há um bom tempo e eu acabei atrasando de fazer porque eu sabia que ia dar trabalho para fazer uma pesquisa mais completa. Tanto é que quando chegou em dezembro e eu sabia que o pessoal ia ficar fazendo muitas compras e aproveitar o final de ano, eu pensei, eu vou deixar para fazer no começo do ano, porque quando passar essa época de compras e de Natal, de final de ano, eu vou poder falar sobre esse vídeo, porque a coisa toda da agitação já vai ter passado, a poeira já vai ter assentado. E como vocês viram pelo título do vídeo, eu vou falar sobre a atuação da Amazon, não só lá nos Estados Unidos, em outros países, mas também aqui no Brasil. Mostrar para os leitores aqui que, apesar deles não se importarem com políticas de empresa, com a parte econômica delas, a Amazon realmente não é esse anjinho que todo mundo convenientemente pensa que ela é, ou quer que ela seja. E tentar trazer um ponto de vista que seja menos óbvio, menos previsível e também mais esclarecido a respeito disso, que fuja um pouco desse clichê estúpido que as pessoas têm hoje em dia de que a Amazon é uma benfeitora que entrou dentro do mercado para poder incitar a curiosidade nas pessoas a pesquisar, procurar descobrir mais sobre isso. Quem já está acostumado com o meu canal deve saber que esse tipo de vídeo que eu faço, ele costuma ser grande. E eu não vou me importar com o fato dele ficar muito grande, porque nesse tipo de tema a sério eu sempre gosto de fazer uma abordagem mais completa. Até porque, apesar de aparecer às vezes um ou outro chato para ficar contestando sobre o tipo de tema que eu trago para o meu canal, quem já acompanha o canal há um tempo sabe que eu não vou deixar de fazer esse tipo de coisa. E quem quiser acompanhar algum canal de quadrinhos que fique tratando só sobre temas bestas e superficiais, que vá se banquetear de todos os canais inúteis que tem por aí, que ficam o tempo inteiro fazendo todo tipo de vídeo inútil que não vai ajudar o leitor em nada, não vai ajudar ele a aprender algo ou a pensar de uma forma diferente. Quem pensar dessa forma pode ficar à vontade para procurar algum vídeo idiota do tipo uma lista das 10 cuecas para fora da calça mais bonitas dos super-heróis, ou qualquer coisa estúpida desse jeito. Até porque esse tipo de conteúdo em canais de quadrinhos não falta, como não falta em outros tipos de canais de jogos ou de filmes. Eu estou planejando futuramente lançar um vídeo para explicar sobre o porquê do meu canal ser do jeito que ele é, e vou recolher esses principais tópicos para poder explicar, não só ficar afirmando o que o canal é, mas realmente fazer um vídeo para explicar, para que as pessoas saibam onde elas estão pisando e não cair aqui de paraquedas achando que esse é mais um canal comum. Na verdade, eu nunca tive a intenção de fazer com que esse canal fosse um canal igual aos outros. Eu não sei por que alguém iria querer que fosse igual, porque o YouTube já está abarrotado de canais totalmente previsíveis de quadrinhos, e em parte o cara que é espectador do YouTube ele já está cansado disso. Até aquele pessoal que só assiste esse tipo de canal fútil, que fica falando besteira, como o canal daquele Peter, já tá meio que cansado desse tipo de coisa. Então, para esse tipo de coisa, pelo menos eu prefiro não dar nenhuma contribuição. Então, o plano para esse vídeo é que eu vou começar a falar um pouco sobre a Amazon, dar informações sobre ela, falar sobre a Amazon nos Estados Unidos e nos países europeus, e também falar sobre a Amazon no Brasil e depois concluir o assunto.
Esse é o roteiro que o vídeo vai seguir. Então vamos começar. A Amazon ela foi fundada por Jeff Bezos em 1994. O Jeff Bezos é essa figurinha que vocês estão vendo aí na foto. Esse sujeito feio pra caramba, parece um filhote de urubu. Ela começou com o nome de empresa de marca Cadabra e depois eles acabaram mudando para esse nome. Ela começou vendendo livros online, sendo que a sede dela é situada em Seattle, em Washington. E em poucos anos ela se tornou a líder de vendas no ramo online de livros. Hoje em dia estima-se que a Amazon tenha por volta de 750 mil funcionários. Ela tem como empresas subsidiárias, que são 40 empresas no total, mas entre elas as que eu destaquei estão relacionadas ao mercado de publicações. Ela tem como subsidiárias a Amazon Publishing, que é um site para que se publique livros através de um cadastro. O cidadão vai lá, se ele quiser publicar um livro, ele se cadastra no site e publica de forma gratuita o livro dele. Ela também tem como subsidiária o Comixology, que é um site de quadrinhos digitais e também um site bem famoso, apesar de que ele não é tão conhecido aqui no Brasil, que é o Goodreads, que é um site que faz resenhas e faz uma listagem, uma espécie de bibliografia de centenas ou milhares de livros. Até 2017 consta nas informações sobre ela que a empresa possui 10 livrarias físicas. Foi uma das poucas empresas, se eu não me engano a segunda, a atingir o valor de mercado de $1 trilhão. Ela domina mais de 60% do mercado de volumes impressos nos Estados Unidos. E um detalhe a respeito da Amazon é que tem muita gente que pensa que ela é somente uma varejista, ou seja, ela lida diretamente com o consumidor vendendo produtos, mas ela também é uma fabricante. Ela está aumentando cada vez mais a lista de produtos que ela mesma produz para vender através dos sites e das lojas físicas dela. A Amazon é proprietária de centros de distribuição nos Estados Unidos e também dentro das propriedades dela constam 25 aviões que são usados para entrega aérea, 4.000 caminhões, uma frota bem considerável para fazer as entregas via rodovia para os Estados Unidos inteiro. E para finalizar com os dados relativos à empresa, o fundador dela, que é o Jeff Bezos, ele tem registrada uma fortuna pessoal de 150 bilhões, o que fez com que ele fosse reconhecido como o homem mais rico da história moderna. Então esses foram alguns dados a respeito da Amazon. Eu vou passar para vocês agora várias notícias e casos em que a Amazon sofreu algum tipo de denúncia ou teve algum tipo de prática abusiva com funcionários ou com os consumidores, que eu fui relacionando através da pesquisa que eu fiz. Isso relativo aos Estados Unidos e alguns países da Europa. A Amazon, entre vários outros problemas que o tipo de atuação dela provocou, ela está sendo acusada de ter políticas anticompetitivas e discriminação de preços. Está sendo acusada também de pressionar, ou já foi acusada por parceiros de negócios, de pressionar fornecedores para aumentar os lucros, de sufocar editores de livros que são mais vulneráveis, quer dizer, aqueles que têm um negócio menor, que vão acabar dependendo da Amazon, de induzir crianças a comprar através de aplicativos, colocando em páginas que as crianças vão acessar botões e algumas guias ali que facilitem com que a criança acabe sendo
direcionada a acabar gastando dinheiro sem o consentimento dos pais, não fazer uma boa fiscalização a respeito da qualidade dos livros, sendo que ela já chegou a vender livros falsificados sem saber, ou supostamente sem o conhecimento de gente da empresa. Essa também é uma acusação grave e que ficou bem famosa. Ela ficou bem conhecida por isso, até porque está ligada ao governo americano, a de que ela sonegou impostos no ano de 2017 e 2018. Agora você imagina o que é uma empresa que tem um faturamento anual na casa de mais de 100 bilhões, que tem um valor de mercado de $1 trilhão. O quanto ela não lucrou, não precisando pagar impostos durante 2 anos que seja. Também existiram queixas a respeito das condições desumanas de trabalho em algumas lojas e depósitos. Houve casos também de suicídio de funcionários. Entre 2006 e 2011, ela ganhou 18 bilhões e pagou somente 6 milhões de impostos dentro do Reino Unido, o que levantou a suspeita de sonegação de imposto. Em um caso específico foi o da editora francesa Hachette, onde ela não aceitou uma proposta da Amazon de negociação e de divisão de porcentagens, e a Amazon tomou várias atitudes para poder retaliar, atrasando a entrega de livros, o que impossibilitava a editora de poder vender em pré-venda. A Amazon chegou, para vocês terem uma ideia, a remover o botão de uma página, porque a editora tinha uma página dentro do site da Amazon para que ela não vendesse, simplesmente de birra, por causa da negociação fracassada que teve com a editora francesa. Ou seja, pelo simples fato de a editora se recusar a aceitar os termos da Amazon, ela foi severamente punida, e punida de uma forma desonesta, porque a Amazon não tem o direito de fazer isso com a empresa parceira dela. Ela não pode desprivilegiar ou mesmo privilegiar uma empresa em detrimento da outra se ela tem um contrato para que todas as empresas que estejam operando dentro dela, já que a Amazon funciona também com sistema de marketplace, ou seja, as empresas vendem através dela. Então, na verdade, o que a Amazon cometeu foi realmente um crime. Outra manifestação bem significativa que aconteceu contra a Amazon foi que mais de 900 escritores protestaram contra essa empresa, incluindo Ursula K. Le Guin e J.K. Rowling, que é escritora de Harry Potter, também John Grisham, Nora Roberts e Stephen King, entre vários outros autores. A Amazon recebeu queixas diretas de outras empresas que trabalham com ela também, de que ela estaria usando dados dessas mesmas empresas para forçar elas a aceitar termos e porcentagens que na verdade vão manter essas empresas por baixo, dependendo da Amazon e sendo escravizadas dentro do esquema dela. Além disso, a Amazon também é apontada como uma empresa que faz mau uso da tecnologia avançada que ela tem, sendo que ela está estudando uma tecnologia que impede o consumidor de ver sites de outras lojas concorrentes dela quando esses consumidores estiverem dentro de uma loja da Amazon. E isso é feito através do rastreio dos caminhos que o consumidor vai usar para chegar nas lojas, as pesquisas dele ou pela própria Amazon ou pelo Google, e de algoritmos viciados que ela usa para poder impedir que você tenha acesso a produtos da concorrência. Ou seja, se o sujeito estiver dentro de uma loja da Amazon e ele fizer uma pesquisa no celular ou num tablet de um produto que esteja com preço menor em outra loja, essa pesquisa não vai aparecer
e eles vão encaminhar para outros produtos da própria Amazon para impedir que você saiba que as lojas estão vendendo mais barato. Isso também é uma prática ilegal. Além de ela ser apontada como uma empresa que faz maus tratos aos funcionários e submete eles a condições insalubres que fazem com que eles, segundo relatos, entrem até em colapso e entrem em depressão, cheguem a se suicidar. Ela também costuma fazer um abuso de uso de robôs e de tecnologia de autoatendimento em lojas físicas, o que acaba gerando desemprego. Ela é conhecida por utilizar modelos de robôs que são bem avançados, que trabalham nos estoques da empresa. E num desses casos aí até aconteceu uma situação em que um robô derrubou um produto lá e ficou travado, provocando um problema dentro do estoque da empresa. E também outro caso mais grave ainda, em que um desses robôs que carregam engradados, ele derrubou um produto químico dentro de um galpão da Amazon, provocando a hospitalização de 25 funcionários da empresa, porque se tratava de um produto tóxico. Além da Amazon arranjar problemas na Inglaterra e também na França, ela foi condenada na Itália a pagar 10 milhões de euros ao governo italiano por sonegação entre os anos de 2011 e 2015. Então, pelo que vocês podem constatar por conta própria, a Amazon é uma empresa que tem um histórico bem problemático em questão de abuso de política voltada para o consumidor, para os próprios funcionários dela, o que vem fazendo com que muita gente tente entrar em contato com o governo americano ou gente especializada da área sobre monopólios, publique textos criticando a Amazon, dizendo que essa questão de monopólio ela tem que ser revista pelo governo americano para impedir que a Amazon se torne mais poderosa do que ela já é, porque a capacidade da Amazon de fazer lobby pelo poder financeiro que ela tem, pelo poder político que ela tem. O Jeff Bezos, por exemplo, ele é dono do jornal Washington Post e logicamente ele usa a capacidade de divulgar informação desse jornal para poder manipular a opinião pública a favor dela mesma. A Amazon sofreu muitas queixas em relação a salários baixos que ela vinha pagando para os funcionários, só que ela resolveu esse problema, mesmo que ela tenha resolvido somente depois que o próprio presidente dos Estados Unidos veio a acusar ela de fazer isso. A Amazon se utiliza do serviço de correios americano para diminuir os custos de entrega dela, o que também foi acusado por políticos dentro do Congresso americano. E também ela se utilizou de brechas na lei para que ela não precisasse pagar impostos do mesmo jeito que as outras empresas pagam. Então assim vocês podem ter uma noção de como é a atuação dessa empresa multibilionária no país de origem dela e em outros países. E agora eu vou falar especificamente sobre a atuação da Amazon no Brasil. Quase depois de 2 anos que a Amazon tinha chegado no Brasil, numa quinta-feira, dia 21 de agosto de 2014, a Amazon começa a vender livros físicos no Brasil. Logo após ela começar a vender livros, ela já pôs em prática a política dela de descontos bem agressivos, o que incomodou boa parte das maiores livrarias que existem aqui no Brasil e editoras também. Tanto é que pouco tempo depois disso veio a proposta de um dos donos de empresas que se fizesse uma lei para precificar de uma maneira que limitasse os descontos dados aos livros, a tal lei do preço fixo dos livros, que eu fiz um vídeo faz um bom tempo a respeito disso. E eu não sei se por uma questão de o mercado já está abarrotado de livros de luxo
em capa dura. Isso veio para contribuir à entrada da Amazon com esse problema do mercado que aconteceu no ano de 2018. A quebra de algumas livrarias e editoras, o problema da distribuição, que todos esses assuntos eu abordei em vídeos meus. Um vídeo sobre a saída da Panini da distribuição da Total, que é a empresa da Editora Abril, a falida Editora Abril. Eu fiz um vídeo também sobre a crise no mercado editorial, um vídeo sobre a situação das bancas, e tudo isso falava sobre o que já vinha acontecendo. Aquele caso do calote das livrarias, o cancelamento de algumas coleções de editoras que publicam super-heróis em volumes como a Salvat, o próprio pedido de recuperação judicial da Editora Abril. Tudo isso está relacionado ao fato de que a entrada da Amazon veio como um catalisador, eu acho, de toda essa crise. Já que quando você tem uma empresa estrangeira poderosa como ela entrando no mercado para praticar descontos agressivos como ela faz, tanto lá fora e começou a fazer aqui, isso acabou agravando ainda mais a situação. Especificamente para o mercado de quadrinhos, todo mundo sabe que foi no final de 2016 que começou essa coisa da parceria dos canais de YouTube com mais inscritos junto da Amazon. A Amazon percebeu que havia um nicho muito bom para vender quadrinhos, fazendo parceria ou atuando dentro desse esquema de marketplace junto com as editoras e livrarias. E isso alavancou de uma forma completamente aberrativa o aumento de preço de quadrinhos aqui e a elitização, porque as editoras como a Panini, Mitos, a Devir, a Nemo, a SESI SP, entre outras, incluindo a própria MSP, a Maurício de Souza, elas começaram propositalmente, até Abril fez isso antes de falir, antes de pedir recuperação judicial, ela começou a lançar volumes bem caros de coleções da Disney. Elas começaram a fazer isso de propósito para vender as tiragens dela diretamente para a Amazon, sabendo que a Amazon colocaria esses descontos bem generosos, e acabou por fim tendo esse efeito de quebrar as pernas não só de algumas empresas, mas tornaram muitas delas dependentes das vendas pela Amazon, e também prejudicou como um todo a cadeia de vendas através das bancas de jornal. Muita gente deve se perguntar que desde que os quadrinhos surgiram aqui no Brasil, nunca houve uma oportunidade como essa para que as empresas, as editoras no caso, vendessem quadrinho de uma forma tão cara. Se você pesquisar retroativamente, você não vai encontrar uma época na história desse país em que se vendeu quadrinho tão caro. Então isso significa que a entrada da Amazon foi o suporte financeiro que essas empresas precisavam para adotar esse novo tipo de modelo viciado de vendas e de produção de quadrinhos, que restringe as vendas a um consumidor que tem um poder aquisitivo maior, excluindo a maior parte da população de leitores de quadrinhos que vinha comprando durante décadas, e que acaba estreitando o modo como o leitor pode consumir. Tem muita gente, por exemplo, que está mais atenta a essas questões de mercado, que percebem que não existe como uma editora grande que pega quadrinhos populares como de super-heróis, vender e lucrar muito se ela não vender em quantidades grandes, como a Abril fazia naquela época, nos anos 80 e 90, em que a tiragem de um quadrinho como a Espada Selvagem de Conan chegou a ultrapassar mais de 110 ou foram 120 mil cópias. Hoje em dia isso é um número completamente surreal para quem atua no mercado editorial. Você pega a tiragem de um quadrinho popular hoje em dia de super-heróis e ele não consegue atingir muitas vezes nem um número de 2.000 ou 3.000 edições.
Então não adianta esperar do ponto de vista das editoras que elas vão ter uma opinião sensata em relação a isso, porque elas sempre quiseram que esse mercado chegasse nesse ponto em que ela não precisaria fazer uma tiragem alta, fazendo uma tiragem baixa e colocando um preço alto. Ela vende menos volumes, mas ela lucra bastante em cima do preço de capa que a empresa, no caso a Amazon, paga. E depois, se ela for vender com um desconto muito alto, isso é problema dela. Mas as editoras estão surfando nessa onda, estão achando que isso é negócio para elas, mesmo sendo evidente que elas estão se tornando dependentes desse esquema da Amazon. E também as editoras não estão se importando nem com o leitor, nem com o acesso que ele tem aos quadrinhos, e nem com o fato de que esse mercado está encolhendo em questão de acesso e de poder aquisitivo do leitor para comprar esses quadrinhos, já que eles estão cada vez menos consumindo e estão subordinados a comprar através da Amazon, ou então não vão conseguir pagar o preço de capa. E a respeito das bancas, é aquela coisa que eu já falei várias vezes: a banca sofre uma concorrência completamente injusta, porque não tem como ela vender os volumes pelo preço original. O leitor passa na banca, dá uma olhada no preço de capa da revista, dá uma risada, vai correndo para o computador para pesquisar algum desconto da Amazon para poder comprar aquele volume com 40%, 50% de desconto. Então, o que é que a gente pode concluir disso tudo sobre a atuação da Amazon aqui no Brasil? É que, juntamente com a péssima distribuição e a ganância da maior distribuidora desse país, que é a Total, o problema de logística mal feita, o mau planejamento das editoras, a ganância deles em ficar forçando o luxo nos quadrinhos, a atitude compulsiva dessas editoras de estar sempre procurando um modelo de negócios que seja sempre mais viável para ela e não para o leitor, mesmo que isso sacrifique a quantidade de quadrinhos que o leitor vai consumir ou o acesso que ele vai ter aos quadrinhos. Problemas velhos que essas mesmas editoras não tinham interesse e não têm interesse até hoje em resolver, como o problema da distribuição, problemas de comunicação e a baixa capacidade que essas empresas têm de atender às exigências dos leitores, do consumidor, somado à entrada da Amazon com essa política agressiva, violenta que ela tem de entrar dentro de um mercado e sair feito um rolo com preço e esmagando as outras empresas. A gente viu o que aconteceu com a FINAC, a Saraiva, se ela está passando por essa situação agora de estar devendo mais de 200 milhões de reais e ter fechado várias unidades. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro foram só 20, entre outras empresas que tiveram que reduzir o efetivo de funcionários e fechar lojas também. Vocês podem ter certeza que não foi só o impacto da crise econômica que aconteceu no Brasil, mas também a entrada de uma empresa como a Amazon, que contribuiu para que essas lojas ou redes de livrarias pequenas acabassem tendo que sacrificar funcionários e pontos de vendas. Isso tudo dá prova do resultado da atuação da Amazon aqui no Brasil. E a essa altura do vídeo, você que assistiu até agora e ficou sabendo sobre todas essas coisas a respeito de maus tratos ao consumidor e aos próprios funcionários e as políticas abusivas da Amazon, deve estar se perguntando a respeito do próprio título do vídeo e sobre o que você ouviu falar. Afinal de contas, qual foi o propósito em eu ter feito esse vídeo? Porque apesar de tudo que eu falei da Amazon, o resultado final para você que é leitor de quadrinhos e compra através dela é um só: eu pago barato. Na sua mentalidade, não importa se a Amazon cometeu crimes, até praticou um tipo de política viciada que prejudicou empresas e consumidores lá fora.
porque no fim das contas o que é que você tem a ver com isso? Você está ganhando, você está levando vantagem pagando barato. Mas vocês podem ter certeza que ao final desse vídeo, no mínimo, eu vou fazer com que vocês duvidem dessa verdade inabalável em relação à Amazon, porque eu não só colhi informações sobre isso, mas baseado em alguns questionamentos também que eu fiz, eu vou provar para vocês que a Amazon realmente não é essa benfeitora, não é essa empresa boazinha que veio para o país para salvar o mercado editorial como muita gente pensa, ou como quase a maioria absoluta das pessoas pensam. Porque vocês devem perceber que culturalmente isso é uma coisa que a gente tem que admitir em relação ao povo brasileiro. O povo desse país é um povo muito imediatista, tem uma mentalidade muito conveniente e infantil em relação ao próprio ato de consumir. Na cabeça do brasileiro as coisas funcionam assim: se eu estou pagando barato, então eu estou levando vantagem 100%, sendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Muitas vezes as empresas que são maliciosas, elas vão utilizar do fato de que um consumidor é facilmente fisgado por um tipo de modelo de negócios dela, para poder justamente sacanear o consumidor lá na frente. Quer dizer, ele é conquistado a curto prazo com uma vantagem óbvia e evidente, para depois ele ser esfaqueado pelas costas, achando que durante todo esse tempo ele levou vantagem e não ia acontecer nada de ruim com ele lá na frente. Vocês devem perceber que não só lá fora, para quem procura se informar, a Amazon é uma empresa que tem uma imagem muito ruim, mas não só a Amazon, a própria figura do dono dela e fundador, do Jeff Bezos, é uma figura manchada pelo tipo de postura arrogante e agressiva que ele tem em relação aos negócios que ele faz. Existiu até um caso em que ele teve que se retratar sobre um tipo de estratégia de negócios que ele chamou de The Gazelle Project, que poderia ser traduzido como Projeto Gazela. Ele sugeriu aos investidores e os executivos da Amazon e parceiros de negócios que a empresa deveria funcionar como um tipo de animal agressivo, como um puma que salta em cima dos consumidores menores e mais frágeis, que no caso seria a tal gazela da citação dele. E isso causou um mal-estar entre os analistas, que acusou essa atitude cínica do fundador da empresa, sendo que em parte o Jeff Bezos ele não só é detestado pela arrogância e pelo cinismo dele, mas também pelo fato de ele fazer pressão e lobby junto a congressistas no governo americano para que sejam aprovadas leis e vantagens para o tipo de modelo de negócio e a empresa que ele tem. Então, além dos problemas que a Amazon já vem causando lá fora e aqui no Brasil, você deve levar em consideração que essa empresa está sendo administrada por gente que tem um nível de ambição e ganância em que ela não se importa de entrar no país dos outros para estraçalhar o mercado em que ela vai atuar, para poder ocupar o lugar de empresas que são naturais daqui. Um caso que ilustra bem essa situação é o caso de uma editora chamada Elefante. Ela não vende diretamente para a Amazon. A Amazon compra de distribuidoras que são parceiras dessa editora Elefante. A Amazon vende os livros, que são 2 livros famosos que foram citados num texto da própria editora para falar sobre a prática abusiva da Amazon, que são os livros Caliban e A Bruxa e Olhares Negros. O livro Caliban ela vende de R$60, que é o preço original, por R$ 43,80, e o livro Olhares Negros ela estava vendendo de R$50 por R$ 36,50. Então a editora acusa ela de que nenhuma outra livraria online, nem a própria editora no site dela consegue competir com esse tipo de
desconto, e a própria editora acaba perdendo por isso. Ela se torna dependente e acaba sendo prejudicada financeiramente e ao mesmo tempo pela Amazon. Mesmo assim, tem muito leitor aqui no Brasil que já está habituado a comprar por essa empresa, que vai pensar da seguinte forma: no fim das contas, se eu não estou levando prejuízo, não tem por que levar isso tudo em consideração. Mas a gente tem que pensar o seguinte: os Estados Unidos, desde a fundação daquele país, é uma coisa que está no sangue deles. Os americanos, eles são os maiores comerciantes que existem no mundo. Tanto é que eles são o país mais rico. Então eles não só criaram praticamente todos os tipos de modelo de negócios que a gente conhece e que foram trazidos para cá, como um modelo de shoppings ou de franquias ou de cadeias de empresas. Tudo isso foi copiado, cadeias de lojas no caso, tudo isso foi copiado dos americanos. Como quando um tipo de negócio deles não dá certo, eles conseguem se reinventar de uma forma que nenhum outro país ou cultura consegue fazer. É só você ver o exemplo de o que aconteceu em relação à pirataria de filmes, os DVDs e como isso afetou a indústria de cinema. A pirataria estava comendo solta. Todo mundo sabe que há uns anos atrás ninguém tinha interesse nenhum em pagar por um DVD original. Então o que é que os americanos fizeram? Como acontece geralmente aqui no Brasil, por exemplo, no caso das bancas, quando acontece de um negócio aqui fracassar, a gente simplesmente desiste, porque isso faz parte da cultura do povo brasileiro. A gente simplesmente deixa pra lá e o negócio acaba afundando. Os americanos não, eles se reinventam de um jeito que eles conseguem dar a volta por cima e inventar um modelo de negócios que faz com que eles tenham até mais lucro do que antes. Como no caso do DVD que eu estava falando, ninguém queria comprar mais mídia física. Então o que é que os americanos fizeram? Eles inventaram o modelo de séries e de filmes por streaming. O primeiro deles a aparecer de verdade e a se destacar foi o Netflix. E hoje em dia todo mundo paga para assistir algum sistema de streaming e acaba consumindo oficialmente. Deixou a pirataria de lado e as empresas deram a volta por cima, e hoje em dia esse é um mercado bilionário. Se duvidar, eles lucram mais até com isso do que lucravam com a venda de mídia física. Esse é um exemplo cabível de como os americanos sabem negociar acima de qualquer outro país que exista na face da Terra. Sendo assim, eles conseguem antecipar todo tipo de problema relativo a comércio. Se aparece alguma coisa relacionada a monopólio, as leis americanas foram as primeiras e as mais avançadas em relação a monopólio. Já se falava de monopólio no século XIX nos Estados Unidos e já havia literatura a respeito disso, só para vocês terem uma ideia. Então os americanos, eles têm a capacidade de fazer modelos de negócios que são tão avançados que para a mentalidade simples, medíocre, é conveniente do povo daqui, que só enxerga vantagens diretas, ele não consegue reparar nisso. Esse tipo de prática sutil e inteligente dos americanos, ela é invisível aos olhos do povo daqui. É por isso exatamente que o leitor aqui no Brasil, ele só consegue enxergar a vantagem em comprar um quadrinho de capa dura da Pipoca e Nanquim ou da Panini barato, e não consegue enxergar o que é que a Amazon está fazendo enquanto ele está financiando essa política dela. O quanto a Amazon vai prejudicar futuramente, ou pode prejudicar, segundo o histórico da atuação dessa empresa em outros países. É muito provável mesmo que ela venha fazer isso. Ela vai começar a aumentar os preços, porque afinal de contas, se você domina um mercado e se espalha por ele ao ponto de que você se torna o próprio mercado, você se torna o sinônimo do mercado, quem é que pode impedir a Amazon de fazer isso no futuro? Então aqui no Brasil, a própria cabeça, a própria mentalidade do leitor médio, do consumidor, ela não está pronta para rechaçar esse tipo de prática viciada,
esse tipo de prática insidiosa, porque ele não tem ideia do que a empresa está fazendo. Por parte do governo, a gente pode esperar sempre a mesma coisa. As leis são atrasadas e o governo não vai ter defesa contra o monopólio que a Amazon vai implementar aqui no mercado, não só no mercado editorial, mas em outras partes. Então eu sinto muito mesmo em lhe dizer, mas você, se é aquele tipo de leitor cabeça de vento que só se importa com os quadrinhos no nível o mais superficial possível, não se interessa em nada e tem ojeriza a assuntos relacionados à política ou economia, sequer dessas empresas das quais você consome algum produto, saiba que você está contribuindo para construir o maior monopólio que o mercado editorial e o mercado de quadrinhos já viu nesse país. Só para vocês que têm alguma dúvida ainda a respeito desse tipo de coisa, eu li recentemente num site que a Amazon planeja construir um centro de distribuição numa cidade próxima à cidade que eu moro, aqui em Pernambuco, chamada Cabo de Santo Agostinho. Essa instalação, esse galpão onde eles vão operar, ele vai ter cerca de 10 mil metros quadrados. E é aquele tipo de coisa. A distribuição aqui no norte e no nordeste e outros estados mais afastados, ela sempre foi um problema. E não só a Amazon é uma empresa que tem poder para investir num empreendimento desse tamanho, que segundo ela vai fazer com que isso reduza o tempo de entrega para somente 2 dias, que é uma coisa totalmente inédita. Nenhum modelo de distribuição e nenhuma empresa de distribuição, nem a própria Abril, que já foi cotada como a maior editora da América Latina e tinha a maior distribuidora do país, ela conseguiu fazer isso. Imaginem o que a Amazon vai fazer daqui para frente. E enquanto eu procurava pesquisar e fiz um estudo a respeito de tudo relativo sobre a Amazon aqui no Brasil, eu me perguntei sobre algo que eu acho que é bem relevante e é passível de ser questionado. O que é que vai acontecer se, além da Amazon atuar dentro do mercado de varejo, de vendas de livros com empresas e também na distribuição, se ela resolver atuar também dentro do mercado editorial, publicando quadrinhos? Imagina o que vai acontecer se a Amazon se tornar uma editora ou comprar alguma editora grande. Porque é aquele tipo de coisa. Se você acha que a Panini é uma empresa ruim, imagina você tentar parar uma empresa que é centbilionária, ou seja, ela tem centenas de bilhões dentro do orçamento dela e que nem os Estados Unidos conseguiram parar ou conseguiram aplicar a lei antitrust, que são as leis antimonopólio, para que essa empresa prestasse conta de uma forma honesta sobre os rendimentos dela. Empresa essa que, se por sinal, quando ela começasse a atuar, ela teria uma capacidade de distribuir quadrinhos de uma forma mais eficaz, não só do que os correios, como das próprias bancas. Porque se tem uma coisa que eu posso admitir para vocês, é que eu fui um tanto inocente quando eu fiz aquele vídeo sobre a situação das bancas, pensando que somente a quantidade de bancas e elas espalhadas pelo país todo daria conta da distribuição de quadrinhos num nível em que o leitor em massa pudesse consumir quadrinhos populares. Hoje em dia eu mudei de ideia em relação a isso. Com a capacidade que a Amazon tem para entregar, e se ela assumisse uma distribuição como a Culturama faz em vários pontos, não só em bancas de jornais, como em supermercados, farmácias e outros pontos, ela conseguiria não só distribuir de uma forma mais eficaz do que as bancas e atingir um número gigantesco de leitores, como também ela poderia superar. Isso tudo porque ela tem uma capacidade de investimento muito grande e também tem o trabalho todo de logística e de tecnologia avançada para trabalhar com vendas online, com o trabalho de manufaturar, de fazer entrega dos quadrinhos. Isso sem falar em toda a rede de divulgação, ela sendo uma empresa popular,
porque ela tem o próprio site da empresa, tem o Amazon Prime, tem os serviços todos que ela pode utilizar para divulgar essas vendas, como o próprio serviço de streaming dela. Então, se ela entrasse dentro desse mercado de publicação, ela já teria toda a estrutura, sendo que as concorrentes dela, as principais editoras como a Panini, a Mitos, Devir, SESI, SP, Nemo, entre tantas outras, elas já dependem da Amazon para poder vender. Então você imagina que a Amazon iria privilegiar os próprios produtos dela. Então não é nenhum delírio, não é nenhum tipo de viagem na maionese você imaginar que futuramente a Amazon poderia publicar aqui no Brasil, se tornar uma editora. Até porque a Amazon é uma empresa que tem bilhões para investir. Ainda assim tem muita gente que vai dizer: ah, mas isso aí é baseado em suposições suas. Na realidade não existe nenhum tipo de indicativo que prove que um dia a Amazon vai entrar nesse mercado de publicações. Então eu poderia simplesmente dizer para essas pessoas: é mesmo? Vocês sabiam, por exemplo, que desde 2011 a Amazon detém os direitos de exclusividade de publicações das HQs digitais da DC? Quer dizer, a Amazon é responsável pela publicação de todos os quadrinhos digitais da DC Comics. Só para vocês terem uma ideia, essa parceria que a Amazon tem com a DC, ela obrigou a Barnes & Nobles, que é a maior varejista de livros dos Estados Unidos, a tirar as HQs da DC das lojas. E a gente não está falando de quadrinhos digitais não, a gente está falando da maior rede de lojas de livros dos Estados Unidos, que foi obrigada a parar de vender quadrinhos da DC, simplesmente porque a Amazon forçou ela a fazer isso. Então não é realmente tão improvável assim a ideia de que um dia a Amazon venha publicar quadrinhos aqui no Brasil também. E qual seria a dificuldade que ela teria em se tornar uma editora, sendo que ela é uma empresa que atua num país onde a moeda local vale 4 vezes menos o valor da moeda do país dela. Então não é de se imaginar somente que ela venha a fazer isso futuramente. Sendo assim, não é só passiva de você imaginar que ela venha fazer isso um dia, como se ela resolver fazer, ela vai fazer isso com os 2 braços amarrados nas costas, com a maior facilidade do mundo. E se alguém tivesse alguma dúvida em relação ao estrago que ela ia causar se ela entrasse no mercado de publicações, é só você parar para pensar no estrago que ela já causou entrando dentro do mercado nacional, sendo que algumas livrarias saíram do Brasil e outras quebraram. E mesmo assim, eu falando todas essas coisas e trazendo informações, eu ainda acredito que vai ter muita gente que vai duvidar disso, porque o brasileiro realmente tem essa mentalidade a curto prazo para tudo e de ganho fácil e rápido. Mas se vocês duvidam do que eu trouxe aqui nesse vídeo, façam um favor a si mesmos de procurar pesquisar e descubram por conta própria o que a Amazon anda aprontando. Porque a crença do consumidor de quadrinhos aqui no Brasil de que a Amazon simplesmente é uma empresa mágica, que, sei lá, ela veio de uma realidade alternativa onde as empresas são tão boazinhas que elas resolvem ter prejuízo vendendo produtos baratos porque sim e pronto, só para poder se autodestruir. Eu vou ler para vocês um texto aqui a respeito da definição do que é estratégia de mercado que a Amazon utiliza, que é chamada de dumping. Isso para vocês terem uma noção clara do que é que acontece na realidade. Esse texto que eu vou ler, ele é uma definição que pode ser encontrada na Wikipedia, que define da seguinte forma: dumping é uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país venderem seus produtos, mercadorias ou serviços por preços extraordinariamente abaixo de seu valor justo para outro país, entre parênteses, preço que geralmente se considera menor do que se cobra pelo produto dentro do país exportador,
fecha parênteses, por um tempo, visando prejudicar e eliminar os fabricantes de produtos similares concorrentes no local, passando então a dominar o mercado e impondo preços altos. Então vocês que são mais céticos em relação a isso, vocês têm alguma dúvida ainda de que essa descrição ela mostra exatamente o que a Amazon vem fazendo aqui no Brasil, que é entrar num país, praticar descontos abusivos, quebrar os concorrentes e depois dominar o mercado, se espalhando por ele de forma que não exista opção do consumidor a não ser comprar através dela. Fica aí o questionamento para todo mundo. Eu vou lembrar sempre a vocês que eu não sou anti-empresas ou anti-capitalismo ou anti-consumismo que seja. Eu não sou contrário às empresas. Eu gosto da prática de consumo e não condeno isso. O que eu condeno é a prática viciada e abusiva das empresas. Então, apesar dessa questão não ser tão fácil de se resolver assim, ou na verdade não ser nada fácil, eu admito que o leitor ele deve procurar consumir mais barato, apesar de que isso não é um contrassenso, mas a pessoa tem que ter a consciência de que fazendo isso, você está incentivando esse tipo de prática. A solução para isso deve vir de uma forma lenta e talvez nem venha, ou venha de uma forma ineficaz pelo próprio governo brasileiro. Ou seja, eles têm que reformular as leis para que isso preveja uma forma de monopólio e para impedir que a Amazon pratique o mesmo tipo de abuso que ela faz nos outros países. Então a gente deve ter essa clara noção de que a gente está pagando barato. A Amazon realmente ela privilegia o consumidor oferecendo produtos dessa forma, sim, mas ao mesmo tempo ela está fazendo essa política para a longo prazo dominar o mercado e que isso vai se traduzir num monopólio que vai vir lá na frente, que vai fazer com que o leitor saia muito mais prejudicado do que ele pensa, porque afinal de contas, quando a Amazon tiver a totalidade do mercado nas mãos dela, ela vai colocar os preços do modo que ela bem quiser e vai praticamente escravizar as empresas aqui para poder trabalhar junto dela. Elas vão ter que se tornar dependentes do esquema da Amazon e podem ter certeza que ela vai fazer isso não só em relação ao mercado editorial, porque o mercado editorial aqui no Brasil é pequeno. Ela vai expandir isso como ela fez nos Estados Unidos e vai passar não só a distribuir produtos relacionados a materiais de construção, de produtos para indústria, de alimentos, de remédios, de roupas e todo tipo de produto superficial ou de primeira necessidade, como ela já vem fazendo. Então tenham isso em mente, que apesar dessa vantagem ilusória que o leitor tem de pagar barato por um quadrinho aqui, a consequência disso vai ser totalmente desproporcional. A Amazon não entra dentro do mercado de um país para coexistir pacificamente com outras empresas. Ela vai aumentar de uma forma que vai acabar dominando e submetendo várias empresas à vontade dela. E é importante que a gente tenha isso em mente. Então é isso. Faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo. É um assunto muito relevante e tem a ver, acima de todos os outros assuntos, com o futuro desse mercado. É um assunto que deve ser discutido e, pela minha parte, eu procuro incentivar quem assiste o meu canal ou quem ocasionalmente vai chegar a ver um vídeo desse, a questionar sobre esse tipo de coisa, a manter esse tipo de ideia em mente para poder pensar sobre o que vai acontecer, sobre qual vai ser o futuro do mercado de quadrinhos, justamente para fugir dessa banalidade em que geralmente a gente encontra esses canais de quadrinhos do YouTube por aí. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo enquanto vocês fizerem alguma outra coisa, porque isso aqui na verdade é um tipo de podcast mesmo que eu faço quando vocês estiverem arrumando alguma coisa, fazendo algum trabalho em casa.
porque assim o tempo do vídeo passa mais rápido. Eu agradeço muito a sua paciência. Obrigado por ter visto até aqui. Até a próxima e até o próximo vídeo.